Olá a todos, é uma alegria estar aqui hoje para refletir com vocês um pouquinho em cima do Evangelho, em cima dos ensinamentos deixados para nós através do nosso Mestre Jesus, através da doutrina espírita. Começando a nossa reflexão de hoje, ela terá por base uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 625, que está na terceira parte, dentro das leis morais, na qual Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vejam que pergunta completa, assim, bem específica que Allan Kardec faz. Ele já coloca no singular, qual o tipo mais perfeito? Ele deixa aberta a questão para a resposta. O mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem. Tudo que nos é oferecido, nós temos a liberdade de aceitar ou não. E é nesse sentido que ele coloca a questão. Porque nos serviria se nós aceitarmos como guia e modelo. O que é um guia, o que é um modelo? As palavras não são sinônimas. O modelo serve para ser copiado. O modelo serve para nós olharmos e fazermos os esforços para fazer igual, para sermos iguais. E o guia é aquele a quem a gente segue. Aquele que também nós precisamos olhar, nós precisamos aceitar a oferta de Deus e seguir os passos, aceitar a mão que nos é estendida, aceitar os exemplos que nos são oferecidos. Esse é o guia, ele nos conduz se nós o aceitarmos como guia. Então, qual é esse tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir a nós de guia e modelo? A resposta dos espíritos é através da tradução de Herculano Pires. É: vede Jesus. Ela é curta, ela é concisa. Tem algumas traduções que trazem simplesmente Jesus. Aí nós pensamos, a gente não é surpresa, né? Nós sabemos disso, que Jesus é nosso guia, nosso modelo, é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo disse. Mas a gente pode aprofundar um pouco essa reflexão, porque apesar de nós sabermos disso, muitas vezes nós estamos ainda longe de aceitarmos isso que Deus nos ofereceu com tanto amor, com tanta misericórdia. Jesus aqui como guia e modelo. Allan Kardec comenta nessa questão, ele faz um comentário muito belo, e ele diz assim que para o homem Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Nós sabemos que há várias moradas na casa do nosso Pai, mas hoje aqui na Terra, o exemplo de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus viveu, o que ele nos ofereceu, constitui o tipo da perfeição moral, a qual nós, como humanidade, podemos aspirar, vivenciar aqui. Deus nolo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O Espírito Divino o animava. Quantas vezes Jesus disse que ele falava por Deus? Quando interrogado por Tomé, em conversa com os apóstolos, Tomé o interrogou: Senhor, não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? E ele diz: eu sou o caminho e a verdade.
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso já seria o suficiente. Aí Jesus responde, acaso não vês a mim? Quem vê a mim vê ao Pai. E não sendo suficiente, Judas Tadeu pede a Jesus o que nós, como humanos, até hoje temos dificuldade de compreender. Uma questão a qual Emmanuel discorre no texto 134 do livro Caminho, Verdade e Vida. Judas pergunta assim, Judas Tadeu, Senhor, o que sucede para que estejas prestes a te manifestar a nós e não ao mundo? E é uma questão que até hoje nós podemos nos perguntar, porque é difícil para nós compreendermos que Jesus tenha vindo na posição que veio. E é essa reflexão que nós vamos fazer hoje. Tentar pensarmos um pouquinho a respeito do quanto nós já podemos internalizar nas nossas vidas, nos nossos dias, daquilo que Jesus ofereceu de exemplo e que muitas vezes nós poderíamos estar perto, mas nos colocamos numa posição ainda muito afastada. E para nós entendermos um pouquinho sobre a magnitude desse Espírito do qual falamos, Jesus, eu trago aqui um pedacinho, um trecho que está na Revista Espírita de fevereiro de 1868, aonde Allan Kardec anota falando sobre os Messias ou os Cristos. Ele diz assim, que os Messias são seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima de todas as fraquezas humanas mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. Quando Jesus diz que fala por Deus, que ver a Ele é como ver a Deus, é disso que ele está falando. É a ligação direta com a divindade. Ele complementa, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus Messias, para as grandes missões gerais. Podeis chamá-los Cristos. E entre esses, lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, bem no início, no capítulo 1, que fala da Gênese planetária, com o subtítulo A Comunidade dos Espíritos Puros, Emmanuel nos diz assim, ratificando essa fala da Revista Espírita, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Aí aqui, mais especificamente, ele fala que Jesus é um dos seus membros divinos e fala que, ao menos até este ano, o ano que foi publicado o livro é 1900, eu não olhei a data aqui, e 38, se eu não me engano, ou perto disso. Ao menos até esse ano, essa coletividade havia se reunido perto do nosso orbe aqui, da Terra, 2 vezes. Uma das vezes foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Aí no outro subtítulo, com o nome O Divino Escultor, falando de Jesus, ele diz assim, Emmanuel, falando sobre esse bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocou da terra para as suas mãos augustas e compassivas, as mãos de Jesus. E diz que ele operou
a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então nós falamos aqui, isso para nós termos uma ideia da magnitude desse espírito de Skol, que é Jesus, que esteve aqui encarnado entre nós há pouco mais de 2000 anos. Ele foi quem modelou o nosso planeta. Ou seja, ele já era esse espírito puro. Ele já figurava no mais alto grau de hierarquia celeste, quando a nossa escola terrestre estava se formando há pelo menos 4 bilhões e meio de anos atrás. Esse espírito que moldou aqui e pensou toda a vida que hoje habita aqui, esteve nos exemplificando em vida humana, encarnado, como vivermos. Ele veio nos trazer o caminho, a verdade e a vida. Então nós pensamos na grandiosidade desse nosso irmão, desse nosso mestre Jesus, e pensamos que nós podemos tão pouco, que ainda estamos tão longe de grandes feitos. Mas se nós pensarmos, e esse é nosso objetivo hoje, através do exemplo que Jesus nos deu aqui, nós vamos concluir exatamente o contrário. Que nós temos tudo o que nós necessitamos para realizar tudo o que precisamos. E essa questão, quando Emmanuel, nesse texto que eu comentei, o texto 134 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala sobre essa indagação de Judas Tadeu, pedindo por que Jesus não se mostrou para o mundo, por que ele fala com os apóstolos. Nos faz pensar. Quando Judas Tadeu pergunta isso, como é que nós agimos no mundo? Por mais que nós saibamos a posição que Jesus veio, Jesus escolheu a manjedoura. Jesus não escolheu ser um príncipe. Não escolheu ser pais de destaque na sociedade, aonde ele escolheu nascer. Ele nasceu num lugar não tão conhecido. Ele nasceu em meio aos animais. Não havia espaço para ele naquele momento. Uma manjedoura simples, numa aldeola singela. Quem que ele escolheu para serem os companheiros de trabalho? Para quem que ele escolheu passar o evangelho, a boa nova, a boa notícia que ele veio trazer? A notícia do amor, a lei de amor. Na época, talvez, é difícil para nós nos colocarmos naquela época, na cultura em que Jesus chegou falando de amor e que rompeu muitos. Ele foi muito corajoso. Ele sabia o tempo certo de cada coisa, ele sabia que estava no momento. A humanidade estava madura o suficiente para receber essa lei. Mas receberam ele como receberam. Ele teve o destino que teve, pelas mãos dos homens, pelas nossas mãos. Numa época em que a vingança, a honra, poderia ser, por exemplo, lavada com a vida de alguém, em que crucificações eram espetáculos para as famílias irem assistir. Essa sociedade em que viveu Jesus. E ele veio falar de amor, e amor inclusive pelos inimigos. Ele trouxe uma grande novidade para a época, a Boa Nova, o Evangelho que até hoje a gente tem dificuldade de compreender, inclusive pela posição que Jesus se colocou. Ele se colocou numa posição
pequena. Ele se colocou ao lado das pessoas mais simples. Os companheiros dele que caminhavam por entre as cidades divulgando o Evangelho não eram os grandes estudiosos da lei. Eram simples pescadores. A esses ele chamava de amigos. A eles ele falou tudo quanto ele sabia e prometeu que enviaria mais tarde o Consolador, que viria repetir, lembrar e reforçar e trazer ainda mais ensinamentos. E a eles ele alertou a Simão Pedro que ele ainda era mais frágil do que ele pensava e queria negá-lo, por exemplo. Jesus não usava do seu conhecimento de todas as leis da natureza como quem criou esse mundo conforme as leis naturais e sabia manejá-las muito bem. Ele não utilizava esse poder para proveito próprio e nem abusava dele. Ele utilizava para o bem, para mostrar e vivenciar o amor. A gente esquece que as questões humanas, as questões da matéria são transitórias e muitas vezes vive aqui no mundo sendo exclusivamente do mundo e não lembrando do exemplo de Jesus, que ele veio lá numa pequena aldeia e ele chamou os amigos, os pescadores, como seus auxiliares, com o objetivo de transformar a humanidade. E ele dividiu as eras, ele dividiu o tempo de existência da humanidade em antes e depois de Cristo. A gente conta o tempo dessa forma. Ele realmente dividiu a existência da humanidade em 2 períodos. Mas a gente só vai conseguir dividir a história da nossa existência como espíritos imortais que somos, e já tivemos muitas vivências e teremos muitas mais, quando a gente compreender isso e passar a viver com o Cristo, aceitar a oferta de Deus desse modelo e guia, aí nós teremos a nossa vida depois do Cristo, o Cristo vivendo conosco, vivendo em nós, servindo exatamente de modelo e de guia, nosso amigo, aquele que está ao nosso lado para todas as horas. Ele está conosco. Muitas vezes falta nós estarmos com Ele. E para nós estarmos com Ele, conforme esse texto de Emmanuel, que o título é, eu não falei o título do texto ainda, basta pouco. Basta pouco. Ele diz assim que muitas vezes a gente clama contra a providência, a gente reclama que possui pouco ou é exigido demais e a gente não consegue fazer as coisas que gostaria de fazer. A gente fica esperando, por exemplo, trabalhar toda a vida e se aposentar para poder dedicar um pouco de tempo a alguma boa ação. A gente espera ganhar na loteria para poder fazer uma doação. A gente espera estar com tudo certinho como nós imaginamos que seria o certinho na nossa vida, para poder dedicar algumas horas em prol do próximo. Mas nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos de disposição e a vontade do trabalho no bem. Basta pouco. Os livros que Chico Xavier psicografou, muitos deles do Irmão X ou de Humberto de Campos, trazem inúmeros exemplos. São pequenas historietas que ele narra e muitas delas falam de pessoas, alguns ainda encarnados, contam outras histórias de alguns que já estão na espiritualidade, mas que poderiam ter feito grandes obras. E grandes obras, muitas vezes nós não vemos como grandes com os olhos humanos.
Mas quem tem os olhos espirituais, os olhos do Espírito, percebe de maneira completamente diferente. A forma de mensurar uma obra, uma atitude é diferente. Às vezes um olhar, um sorriso, uma palavra, uma mão estendida. Às vezes um telefonema, um pão que oferece. Às vezes é só um olhar encorajador. Pode fazer tanta diferença na vida de outra pessoa que nós não temos noção da grandiosidade que aquilo pode tomar, grandiosidade que pode ter. E nós pensamos que aquilo não vale a pena e não fazemos. Mas basta pouco, como diz o texto de Emmanuel, basta pouco para nós realizarmos muito. Nós temos todas as condições que nós necessitamos para fazer o bem, todos têm. Nós estamos encarnados com a finalidade do nosso melhoramento e de contribuirmos com o melhoramento da sociedade onde vivemos. Essa é a finalidade do Espírito na Terra. E se nós não fizermos a nossa parte, alguém terá que fazer por nós. Talvez atrase a marcha, não precisaria. E nós deixaremos de realizar. Porque muitas vezes julgamos que não temos o suficiente, não temos o necessário. Muitas vezes temos preguiça. São as questões que nós temos que trabalhar e conseguir superar em nós mesmos. Mas basta pouco. Jesus nos provou isso há mais de 2000 anos. Ele veio transformar a humanidade, nascendo numa manjedoura, numa família humilde, sendo amigo de pescadores e caminhando entre as aldeias, conversando e vivendo, sendo Ele, sendo a verdade, sendo a vida e sendo o caminho. Basta que nós sigamos e sigamos o seguir Jesus. Talvez nós estivéssemos sendo hipócritas se quiséssemos fingir uma superioridade que nós não temos. Mas nós podemos ser exatamente o que somos, viver a nossa verdade e fazer o pouco que temos condições de fazer. Isso é seguir Jesus, é seguir o seu exemplo. Ele foi quem exatamente ele era, nem mais nem menos. Nós temos condições de sermos quem somos. Necessitamos buscar sim o autoconhecimento. Essa é uma caminhada, uma jornada que só tem início. Talvez ela tenha final lá quando nós chegarmos ao patamar dos Cristos, depois de percorrer longa jornada dentro desse circuito dos espíritos puros. Estamos longe disso, mas estamos a caminho. Estamos a caminho. Que façamos a nossa parte. Oportunidade temos todos os dias e basta pouco para fazer muito. Basta pouco para fazer muito. E a redação do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná faz uma reflexão em cima desse texto de Emmanuel, esse basta pouco. E eles nos lembram que quando a gente pensa que nós necessitamos muitas coisas, nós necessitamos de muitas facilidades para viver e fazer o bem, que a vida não nos ajuda, que nós estamos esquecendo o exemplo de Jesus. Que Jesus nos demonstrou que é necessário bem pouco para fazer o que realmente importa. Que quem exige ou espera grandes recursos, na verdade, está focado em questões transitórias. Que o discurso pode ser diferente, mas realmente o que nós estamos desejando é atender os nossos apetites e brilhar no mundo. Caso nós desejemos realmente sermos úteis, os recursos de que dispomos sempre são suficientes. Para aprender a perdoar, a servir, a entender, as necessidades não são vastas. Para fazer o genuinamente importante, pouco costuma bastar. E eles nos convidam a pensar nisso, a refletir sobre isso. E pensando
encerrando com o exemplo final de Jesus, tem um texto da Amélia Rodrigues que eu trago para nós não só refletirmos, mas para nós sentirmos, porque é um texto que me toca profundamente. E talvez faça isso com vocês também. O nome do texto é O Anjo da Misericórdia. Ele está no livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Perdoem a leitura, mas eu não conseguiria colocar, se eu fosse contar a história, eu não conseguiria colocar da forma rica com que a Amélia Rodrigues coloca. Ela diz assim, que naquela tarde trágica e tormentosa do Calvário, quando Jesus já estava estiolado pelas úlceras dos cravos e dos espinhos que estavam implantados nas suas carnes, ocorreu um inesperado acontecimento e que as testemunhas daquele fato não puderam perceber, porque ele transcorreu além das fronteiras objetivas da matéria. As vozes ululantes da natureza dominavam aquela paisagem lúgubre, e os homens atormentados, eles pareciam vencidos pelas cruéis expressões do primitivismo. Estavam em total alucinação diante do justo crucificado. E nos momentos finais daquele espetáculo horrendo, 3 vultos luminosos, reverentes, se acercaram do madeiro de agonia, e um deles, uma jovem mulher iluminada, como se fosse uma tocha de crepitante flama, após contemplar a face do Mestre, falou comovida: Senhor, venho oferecer-te o testemunho do meu fracasso na tarefa em qual fui investida. Segui-te os passos por toda a parte e procurei guarida nos corações que foram atraídos pela tua palavra consoladora. Levantei ânimos, impulsionei sentimentos desavisados à razão e convoquei servidores ao trabalho da fraternidade. Não obstante, estive contigo no momento da defecção de Pedro, quando te negou conhecer, o que fez por 3 vezes consecutivas, expulsando-me dos seus sentimentos, nos quais estive agasalhada por largos meses. Desiludida dos homens, venho rogar-te licença para seguir ao teu lado na direção dos cimos esplendorosos da vida. Tu sabes, eu sou a fé. O mestre em agonia fitou-a, compungido, e sem dizer qualquer palavra através da cortina de lágrimas sanguinolentas que lhe nublavam a claridade visual. Olhou a segunda personagem, que também mais se acercou da cruz, e elucidou. Vivi as tuas instruções e procurei remodelar o campo moral e emocional dos homens que te seguiram. Vi muitos deles que estavam à borda do desespero e da loucura, mas graças à tua palavra de libertação, fi-los esperar por melhores dias, confiando nos retos deveres em favor de perspectivas futuras abençoadas. Daqueles outros que se lamentavam sob o luto da saudade e o peso das agonias, consegui soerguer o ânimo e encorajá-los para a luta, sem quartel de progresso. Em todo lugar encontrei oportunidade de servir e de ação edificante, que soube aproveitar. Apesar disso, estava seguindo Judas e tentando convocá-lo à lucidez, arrependido como se apresentava depois da traição. Percebendo os pensamentos infelizes e o desespero, envolvi-o em ternura, chamando-o à ordem, dizendo-lhe que sempre há oportunidade para quem deseja regenerar-se. Ele, todavia, preferiu o enforcamento covarde numa figueira brava. Ainda retenho na memória a visão do seu corpo oscilante na corda vigorosa que lhe ceifou a vida carnal. Porque fracassei entre as criaturas, venho rogar-te permissão para acompanhar-te ao sólio do Altíssimo, abandonando a terra. Conforme te recordas, eu sou a esperança. Jesus estorcegou nas traves grosseiras
enquanto os homens estavam enlouquecidos em frenes agitavam-se no ensombrado acume do Morro da Caveira. E porque ele tentasse ouvir já nas últimas contorções do seu corpo, a terceira visitante uniu-se às duas primeiras, e ainda luminosa expôs: por onde o teu olhar passeou ternura e amor, eu procurei alojamento e serviço. Através das tuas mãos abri bocas sem melodia à música da palavra. Descerrei ouvidos moucos aos sons da natureza. Conduzi pernas e corpos mortos ao movimento. Tomei as doenças dominadoras e consegui mudá-las das pessoas que as padeciam. Jamais vacilei em ajudar, gerando simpatia, sustentando a fé e motivando a esperança. As multidões esfaimadas por meu intermédio e sob as tuas ordens receberam pães e peixes, o mesmo ocorrendo com a água em Canaã, quando lhe facultei especial sabor na festa das bodas felizes. Mesmo assim, em face do abandono a que todos te relegaram, e porque acabo de presenciar o legionário Longinos no cúmulo da frieza moral, de que é portador e sem qualquer compaixão, ferir-te o peito com a lança para apressar-te à morte, não suporto mais tamanha ingratidão. Recorro desse modo à tua aquiescência para sair do mundo e voar na direção das estrelas para onde seguirás. Bem recordas, eu sou a caridade. Em face do silêncio pesado que se fez natural naquela esfera transcendental, o mestre, para surpresa geral, na noite que havia tombado sobre a tarde, suplicou, falando, e todos ouviram: perdoa-os, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento houve estranha movimentação do povo. Eles não sabiam o que se passava. Naquele instante, porém, rasgou-se nas sombras espessas uma estrada luminosa e um ser de esplêndida beleza aproximou-se do crucificado e, respeitoso, falou emocionado: eu sou o anjo da misericórdia, enviado pelo Pai, que te atende o apelo. Dize, Senhor, o que desejas de mim, pois que eu o farei. Com a voz inaudível para os ouvidos humanos, no entanto inteligível para o emissário de Deus, Jesus determinou comovido: fica no mundo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade, em meu nome, para que os homens que me conheçam ou não possam ter menores as suas dores e penas, evitando quando possível as desventuras sobre o palio do meu amor. Que permaneçam sem cansaço, sem desânimo, até a consumação dos séculos, como luzes acesas apontando rumos felizes. Automaticamente, as 3 entidades virtudes abraçaram o anjo da misericórdia e partiram, para recolher de início o espírito de Judas, em perturbação, prosseguindo na direção de Pedro, a fim de que esse não enlouquecesse de remorso, e de imediato colocando nos olhos apagados de Longinos a claridade da visão. Foi então que Jesus moveu-se na cruz e bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. A partir daquela hora, quando as dores atingem o máximo de intensidade nos corações humanos, quando a hidra da guerra ceifa milhões de vidas indefesas, quando a amargura domina, esmagando os sentimentos, quando a vida parece sucumbir e todos os acontecimentos se apresentam com funestas perspectivas, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando aqui e ali, neste e naquele coração, a chama da fé que reanima, ou a pulsação da esperança que renova e encoraja, ou as mãos sublimes da caridade que sustenta e liberta, em nome do amor infinito do Cristo, que não cessa jamais. Nós sempre teremos oportunidade
e sempre teremos auxílio quando decidirmos realizar o bem. Confiemos no nosso Mestre, sigamos o nosso guia, que a gente faça o esforço de moldar a nossa vida conforme o seu modelo e sejamos aquilo que podemos ser no mundo. Temos todas as condições necessárias, basta pouco para realizarmos o essencial. Que a gente aprenda isso. Um abraço no coração de todos.